Olá, irmãos, graça e paz. Esse é o nosso momento devocional, Esperança que vem do céu. Para mim é uma alegria estar compartilhando mais uma vez com os irmãos a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema As marcas da verdadeira igreja. E acho necessário nós pensarmos um pouco a respeito disso, porque no Brasil nós vivemos uma infinidade, uma grande variedade de denominações, de igrejas, de expressões da fé e de crenças. E nesse momento que nós estamos reclusos em nossas casas e estamos tendo muito mais acesso a conteúdos pela internet, isso ficou ainda mais evidente. Então, qualquer momento que nós ligamos nosso computador, nosso celular, nós vemos aí algum tipo de pregação, algum pastor ou alguma pessoa, algum expoente de alguma denominação ou de alguma expressão de religião, falando a respeito de doutrinas e coisas da Bíblia e desse momento que nós estamos vivendo. Então a gente fica pensativo e pensando quem está com a razão, não é verdade? Então eu acho importante nós olharmos para a palavra de Deus e pensarmos um pouco a respeito das marcas da verdadeira igreja. Qual é a igreja que o Senhor Jesus Cristo determinou que existisse na terra? Qual é a igreja verdadeira que Cristo designou para que vivesse, o cultuasse, o adorasse de acordo com aquilo que ele deseja e que ele ensinou na sua palavra? E é por isso que eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Vamos ler do primeiro versículo até o quarto versículo. Atos 17, do primeiro ao quarto versículo. Está escrito assim na palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor nesse momento e pedirmos a iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque Tu és perfeito em todas as Suas obras. E nós aqui diante de Ti, nesse momento devocional, pedimos e suplicamos a Tua presença em cada família da nossa igreja e das igrejas que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra. Obrigado, Senhor, porque a Sua igreja sobrevive, apesar das dificuldades, apesar da perseguição. A Sua igreja permanece viva, a Sua igreja permanece pregando a Sua palavra, a Sua igreja permanece desbravando o reino de Deus e levando a mensagem do Evangelho para os 4 cantos do mundo, Senhor. E nada, nem ninguém pode deter o poder do Senhor que opera através do seu povo. Deus bendito, Deus amado, eu peço ao Senhor nesse momento que o Senhor fale conosco, Pai, nos encorajando e nos fazendo mais uma vez transformados pela beleza da Sua palavra e pelas realidades do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso coração, através do poder do Teu Espírito. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja de Tessalônica era tida como uma igreja verdadeira. E nós vemos aqui no relato de Atos, capítulo de número 17, a plantação dessa igreja. E no versículo de número 1 diz que, depois de passar por Anfípolis e Apolônia, então os missionários Paulo e Silas chegam ali à cidade de Tessalônica. E ali havia uma sinagoga de judeus. O apóstolo Paulo tinha o costume de ir até a sinagoga para pregar a verdade que o havia
convertido para pregar ao Senhor Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E a Bíblia nos conta aqui no versículo de número 2 que Paulo foi até a sinagoga, como seu costume, durante 3 sábados seguidos. E nesses 3 sábados, nesse breve período de tempo, essa igreja nasceu de uma forma milagrosa. Eu creio, obviamente, que todo nascimento de igreja, toda nova igreja que surge em qualquer lugar da face da terra é um milagre de Deus. Mas aqui, de uma forma completamente poderosa e rápida, é plantada essa igreja. E nós vemos aqui o que Paulo fez ali naquela sinagoga durante esses 3 sábados que ele esteve ali. A Bíblia nos fala aqui no final do versículo número 2 que ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo foi até eles e expôs a palavra do Senhor, expôs as doutrinas e as verdades bíblicas, abriu ali a palavra do Senhor e começou a pregar para aquelas pessoas, para aqueles judeus. Aqui a primeira marca da igreja está contida, irmãos. A igreja verdadeira só existe através da pregação da palavra do Senhor. Não existe igreja sem a pregação fiel das Escrituras. Não existe expressão de religiosidade verdadeira. Não existe fé cristã sem a pregação fiel da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E aqui, uma boa parte dos pregadores e das denominações já ficam para trás, porque hoje muitos pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Hoje muitos trazem uma mensagem que foca apenas na prosperidade e foca apenas no mundo aqui e agora e não prega a respeito do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e não expõe de maneira bíblica as doutrinas contidas de Gênesis até Apocalipse. Essa é a função principal da igreja, irmãos. A igreja só pode adorar a Deus em espírito e em verdade se ela é uma igreja conduzida pela palavra do Senhor. E para ela ser conduzida, essa palavra precisa ser ensinada, essa palavra precisa ser pregada, essa palavra precisa ser cantada e orada, ela precisa permear a realidade de toda a vida da igreja. E Paulo foi ali e ele não falou a respeito de si mesmo, ele não expôs as suas próprias opiniões a respeito do tempo que eles estavam vivendo. Paulo foi ali e pregou a palavra de Deus. E no versículo de número 3 fala como ele fez isso. Ele fez isso expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ele foi até aquela sinagoga durante 3 sábados e pregou que Cristo morreu numa cruz, crucificado pelas mãos dos romanos, e padeceu nos flagelos e nos açoites e morreu crucificado, e esse mesmo Jesus ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois. Essa é a mensagem principal, essa é a mensagem que permeia toda a palavra do Senhor. Paulo pegou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, demonstrou através dos profetas, demonstrou no Antigo Testamento que Jesus de Nazaré é o Messias esperado. Então essa é a primeira realidade de uma igreja verdadeira, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus dia após dia, domingo após domingo, culto após culto, porque sem essa marca não existe verdadeira igreja. Eu te convido a abrir mais um texto agora já em Tessalonicenses, que aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessas marcas da igreja, já depois da igreja plantada, e eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2, 3 e 4. Está escrito assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O versículo 4 deixa claro que o Espírito Santo de Deus, através da boca de Paulo, considerava a igreja de Tessalônica uma igreja
verdadeira, uma igreja amada, uma igreja escolhida por Deus. E por isso que ela então demonstrava tais marcas, por isso então que ela continha as marcas de uma igreja verdadeira. E nós falamos da primeira delas, que é a pregação fiel da palavra de Deus, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou. A segunda marca está aqui no versículo de número 3, irmãos. A operosidade da fé. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça agora têm uma fé que trabalha, uma fé que opera. Tem agora uma vida de labor pelo reino de Deus, uma vida de entrega e submissão à vontade de Deus em trabalhar para o Senhor. Tiago já nos disse que a fé sem obras é morta. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz à igreja de Tessalônica: eu dou graças ao Senhor Deus, porque vocês têm uma fé que trabalha, porque vocês têm uma fé que opera. A expressão da religiosidade de vocês resulta não apenas numa vida de adoração e de êxtase na presença de Deus, mas além disso, a igreja de vocês ultrapassa as portas e trabalha em favor do reino de Deus. Esse operar da fé significa tanto trabalhar para o Senhor, como também ter uma transformação constante. A fé de vocês está modificando vocês, está transformando em vocês, está trabalhando no interior de vocês. Vocês não têm uma fé estagnada, vocês têm uma fé que age e age em favor do reino de Deus. A fé genuína é uma fé que trabalha. E aqui fica o segundo ponto, a segunda marca da igreja, a fé que opera. E a pergunta deve ser individual para nosso próprio coração. A nossa fé tem operado para o Senhor? Quais são os benefícios que eu tenho levado para outras pessoas, para outros irmãos, através da minha vida de fé? Quais são os resultados que a minha conversão está gerando na vida da igreja e na vida do mundo? Qual é o impacto que isso tem realizado? Talvez esteja sendo muito pouco, precise de mais transformação, de mais labor, de mais renúncia. E é por isso que nós devemos pedir a força e o auxílio do Espírito Santo. E o segundo momento desse texto, no segundo ponto aqui desse texto, que é a terceira marca da verdadeira igreja, que eu quero falar com vocês, é a abnegação do vosso amor. O primeiro ponto é a pregação, o segundo ponto é uma fé que opera, e em terceiro lugar é a renúncia e o amor abnegado. Em outras palavras, é nós nos abdicarmos de nós mesmos, dos nossos próprios deleites, dos nossos próprios benefícios em favor de outras pessoas, em favor da igreja e da expansão do reino de Deus. Um amor abnegado é um amor altruísta, é um amor que se entrega em favor de alguém ou de uma causa. Isso é algo que tem sido muito difícil no nosso meio, irmãos. Cada um de nós tem buscado os seus próprios objetivos, os seus próprios interesses, suas próprias vaidades. Isso é muito visível na igreja do Senhor, desde os líderes até os membros. Cada um tem buscado o seu próprio nome, o crescimento da sua própria imagem, e pouco se tem feito em favor de outros, renunciando então a nós mesmos. Esse amor abnegado deve ser demonstrado não apenas na igreja, mas deve ser demonstrado dentro de casa, na família, deve ser demonstrado no trabalho, na escola, aonde nós estivermos, irmãos. O amor abnegado é quando você deixa de fazer algo que você tem vontade em favor de outra pessoa. É quando você deixa de buscar o seu próprio interesse, seu próprio benefício, para que outra pessoa seja beneficiada. Essa é a terceira marca de uma verdadeira igreja que eu quero compartilhar com vocês. E por último, irmãos, mas não menos importante, ainda no versículo de número 3 diz: a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja é uma igreja firmada na esperança de uma nova realidade, de novos céus, de nova terra, da vinda do Senhor,
para nos buscar, para que nos leve para o reino eterno. A esperança, como alguns já dizem, é a última que morre. E ela, nesse momento, deve ressurgir e se fortalecer dentro do nosso coração, para que nós sejamos uma igreja verdadeira. As pessoas de fora da igreja, os não convertidos, as pessoas que não têm a Cristo Jesus como seu Senhor, elas estão sem esperança nesse mundo caótico que nós temos vivido. A igreja não. A igreja é um lugar de esperança, porque nós esperamos aquilo que vai acontecer. A nossa fé é uma fé que está pautada nas coisas que não se veem, nas coisas que hão de acontecer, nas promessas e nas realidades que ainda acontecerão. Em outras palavras, o nosso corpo, a nossa vida de aqui e agora é algo corruptivo, passageiro e terreno. Mas nós temos esperança de algo que é incorruptível, de algo que é inabalável, de algo que é eterno. E isso é a nossa esperança de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Ele não apenas veio, como foi dito na primeira marca, morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas além disso, ele voltará para buscar a verdadeira igreja e para nos levar para estar com ele para sempre. Alguém já disse que o cristão é alguém que vive entre dois dias: o dia que Cristo ressuscitou dos mortos e o dia que Cristo voltará. Nós estamos nesse período, irmãos, e até lá nós iremos gemer e nossas tribulações e nossas dificuldades, nossas angústias internas, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para a nossa alma, para o nosso coração, porque nós não vivemos para o aqui e agora, porque se assim vivêssemos, nós seríamos miseráveis, mas nós vivemos com a esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua volta. Verdadeira igreja prega a palavra de Deus com fidelidade, prega o Evangelho, demonstrando que Cristo Jesus é o Senhor que morreu e ressuscitou. A verdadeira igreja é uma igreja que tem uma fé que trabalha, uma fé que opera, uma fé que transborda em obras. A verdadeira igreja é uma igreja que tem um amor abnegado, que renuncia a si mesma em favor e em benefício de outras pessoas. E a verdadeira igreja é também a igreja que tem esperança, uma firme esperança que Jesus Cristo irá voltar. E nós estaremos o aguardando ele buscar a sua noiva. Até lá, pregaremos o evangelho da graça de Deus. Renunciaremos a nós mesmos em favor da causa de Cristo Jesus e viveremos assim para a glória do nosso Senhor, para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a nos firmarmos nesse tempo. Eu espero de verdade, meus irmãos, que o nosso coração esteja firme, inabalável, porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e sabemos que Ele nunca falha, nunca falhará, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É óbvio que existem outras marcas da verdadeira igreja, aqui são apenas algumas, mas se tivermos essas, provavelmente nós já estamos expressando que nós somos eleitos e amados de Deus. Que você possa exercer essa fé, depositando na sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a orar nesse momento, a fechar os seus olhos e nos colocarmos juntos diante da presença do Senhor, mais uma vez em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a verdadeira igreja é uma igreja viva, é uma igreja real, é uma igreja que está em todo o mundo glorificando o seu nome. Ainda que nesse momento nós estamos distantes um dos outros fisicamente, mas pelo sangue de Jesus nós estamos unidos, estamos fortalecidos, porque a palavra de Deus continua sendo eficaz para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos utilizar a internet para a sua glória, para compartilharmos a sua palavra. Eu te agradeço também, Senhor,
por cada irmão, cada irmã que tem nos assistido e participado dessas nossas devocionais, Senhor. Fortalece a fé deles, sustenta a casa de cada um deles e ajuda-os a ter, nessa quarentena, uma vida de adoração ao Senhor. Ajuda os maridos a serem bons líderes na casa. Ajuda as mulheres a serem piedosas. Ajude os filhos a serem obedientes. E que a sua igreja, quando voltar, esteja ainda mais fortalecida pela sua palavra. É o que eu te peço, que teu Santo Espírito, através do poder do Senhor, opere em nós para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por esse nosso momento. Eu espero que a palavra de Deus mais uma vez tenha falado com você e eu te convido a buscar mais marcas da verdadeira igreja, lendo a sua Bíblia, tendo seus momentos com o Senhor, de leitura bíblica e de meditação nas Escrituras. Deus abençoe você, a sua casa, sua família e logo eu creio que nós vamos estar juntos mais uma vez fisicamente, se assim o Senhor Deus permitir. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.